como nós podemos caracterizar materiais de vasos de pressão em uso? Para efeito de cálculo, né, nós precisamos então, lembra, da resistência do material, nós precisamos do ensaio de tração. E é um ensaio destrutivo. Se a gente precisa, para definir a resistência do material, um ensaio de tração, e nós estamos falando de um equipamento em uso, como que eu vou lá, vou cortar um pedaço do equipamento para fazer um ensaio de tração? Isso não é possível. Então, quais são alguns ensaios geralmente empregados para que a gente consiga definir, né, os parâmetros para que a gente possa calcular então o memorial de cálculo? Então, nós estamos falando de um equipamento que já tem alguns anos de uso, né? Visualmente ele está bom, né? E a gente precisa então de alguns parâmetros para definir os cálculos. E aí o ensaio de tração não é possível fazer, como a gente procede então? Conforme mostra aqui no slide, olha lá, ó, os testes geralmente empregados são análise metalográfica, análise química e também o ensaio de dureza, né? Existem alguns equipamentos, né, que não existe nenhum tipo de documentação do fabricante, incluindo o teste hidrostático, que tem que ser aplicado então o teste hidrostático também, tá bom? Isso a gente já falou anteriormente, por isso que eu não coloquei aqui na parte de integridade, mas você deve fazer o TH caso ele não exista, caso não se tenha registros, né, de um teste hidrostático anterior, tá certo? Como é o caso da solicitação da norma, que é o TH de fabricação. Além disso, algumas empresas, né, alguns profissionais utilizam alguns outros testes. Eu estou falando aqui que é o que geralmente são empregados, esses 3 testes. Alguns fazem ultrassom B-scan, radiografia da solda, que é para identificar qual que é a eficiência de junta, né, das juntas soldadas. Então, alguns fazem assim. No nosso caso, a gente usa esses 3 parâmetros, né? Ou 2 principalmente, que seria a análise metalográfica e a dureza, que são os 2 principais parâmetros, para definir. Ah, Marcos, então não faz medição de espessura? Faz, a medição de espessura sempre é feita, tá? Que é o dimensional do equipamento. Sem o dimensional você não consegue gerar nenhum tipo de cálculo ou documento, como no caso da reconstituição do prontuário. Então, a medição de espessura, dimensional do equipamento, avaliação visual, isso é de praxe. Isso daqui que eu estou falando é alguns outros ensaios que são feitos quando a gente precisa, então, entender um pouco melhor sobre a integridade do equipamento e avaliar a partir daí quais os materiais que nós vamos utilizar para aquele equipamento especificamente, tá certo?